iniciar mais uma aula de matemática. Já estão todos preparados com o livro, o lápis, a borracha? Já escolheu o local confortável da sua casa para aprender mais um pouquinho sobre matemática? Se a resposta for sim, vamos iniciar nossa aula. Mas, se a resposta for não, você vai pausar o vídeo, procurar todo o seu material, porque você vai precisar dele no final da aula. Eu vou explicar o conteúdo e lá no final nós vamos resolver algumas questões juntos. E para isso você precisa do seu material, tá bom? Então procure aí o seu livro, o lápis e a borracha e depois vem aqui assistir a aula. Turma, a nossa acolhida de hoje eu trouxe um livro que tem por título A Menina das Estrelas. Então, preste bastante atenção na leitura do livro, porque depois eu vou conversar com vocês a respeito da leitura, tá bom? Vamos lá? O título do livro é A Menina das Estrelas. Vamos observar a capa. Veja que nós temos uma menina vestida de astronauta no espaço sideral. No meio de tanto papel, vinha um pacote que não parecia uma boneca. O que será que essa menina está fazendo? Vamos descobrir? Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. Olha só, ela estava desembrulhando presentes e encontrou um diferente. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Olha só o presente que ela achou e era diferente. O que será que ela ganhou de diferente? Vamos prestar atenção para descobrir? Uau! Era um livro! O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Olha o título do livro dela, A Menina das Estrelas. Veja que a lua está refletindo a imagem de Vanessa. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. Observe a mamãe de Vanessa lendo o livro para ela. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. Veja a mamãe dela olhando o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. Olha só, Vanessa desenhando a mamãe iluminada pela lua. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro, o que deixou Vanessa mais empolgada. O que será que Vanessa está fazendo? Vamos descobrir? Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinha a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache, notícias sobre as estrelas na televisão. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Olha só, Vanessa e os amiguinhos ouvindo ela falar sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Olha só o telescópio que a professora colocou na sala. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade muito séria. Explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios de água. Ela sabia que naquele dia Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Olha só, Vanessa tinha acabado de descobrir que ela seria astronauta, que ela, quando crescer, trabalharia com o espaço sideral. E aí, turma, gostaram da leitura de hoje? Eu espero que sim. Olha só, o livro falou que uma menina recebeu um presente diferente do que ela estava acostumada a ganhar. Ela estava acostumada a ganhar bonecas, a ganhar brinquedos.
mas dessa vez, neste aniversário, ela ganhou um presente totalmente diferente. Que presente foi esse? Isso mesmo, um livro. E ela amou o livro porque falava de uma menina que vivia no espaço sideral, que curtia as estrelas, a lua, o sol, tá? E ela, a partir da leitura desse livro, ela começou a gostar do assunto, a gostar das coisas que compõem aí o espaço sideral. Então ela começou a colecionar objetos que lembravam as estrelas, a lua, o sol. Ela começou a assistir coisas na televisão a respeito do espaço sideral e também compartilhava tudo que ela aprendia de novo com os coleguinhas dela, que também amava ouvir ela falar sobre o espaço sideral. E um belo dia ela descobriu algo importante, que ela era a menina do livro. Por quê? Porque a partir daquele dia ela descobriu que quando ela crescer, ela vai querer ser astronauta, ela vai querer ser uma pessoa que estuda o universo, o espaço sideral. E você, já tem aí algo que você gosta bastante e quando crescer você vai querer trabalhar, você vai querer estudar a respeito disso? Eu espero que sim. Se você não tem ainda uma ideia, o importante é que você comece a procurar. Como? Fazendo leituras, conhecendo o mundo através da leitura, tá bom? Olha só, turminha, a nossa corrida foi essa. Nós lemos um livro que tem por título A Menina das Estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje. Mas agora nós vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos aprender a como medir comprimentos. Na aula passada nós vimos como comparar os comprimentos. Na aula de hoje nós vamos aprender a medir o comprimento. Então nós podemos, turma, medir o comprimento usando um objeto qualquer como unidade de medida. Para medir esses objetos que eu colei aqui no quadro, eu vou usar como unidade de medida essa caixinha de fósforo, tá? Então, eu vou usar ela como unidade de medida. Eu quero descobrir aqui o comprimento da régua, do marcador de texto e deste livro. Para isso, eu vou usar essa caixinha de fósforo para medir o comprimento desses objetos. E como é que eu faço? Eu vou posicionar essa caixinha aqui no comecinho da régua. E vou passar um traço e vou descobrir quantas caixinhas cabe aqui no comprimento da régua. E vou descobrir a medida dessa régua. Vamos lá? Vocês podem me ajudar? Olha só, posicionei e vou passar o tracinho. Agora eu vou posicionar novamente e vou passar o tracinho até descobrir ao todo o comprimento da régua. Olha só, turminha, vamos contar quantas vezes eu coloquei a caixinha de fósforo no comprimento da régua? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o comprimento dessa régua tem a medida de 7 caixinhas de fósforo, certo? Agora, vamos medir o marcador de texto. Vamos lá? Vou passar o tracinho na caixa e nós vamos descobrir o comprimento desse marcador de texto. Olha só, turminha. Eu consegui aqui colocar no comprimento do marcador de texto 3 caixinhas de fósforo. Veja, 1, 2, 3. Então, o comprimento desse marcador de texto, ele tem 3 unidades de caixinhas de fósforo. Então, é o número 3 aqui. Agora, vamos tirar o comprimento aqui deste livro. Vou posicionar a caixinha no início aqui, tá? E vou passar o tracinho. Agora, eu vou posicionar aqui novamente e vou passar o tracinho. Já fiz aqui 2 vezes a caixinha. Mais uma vez, 3. Mais uma vez,
4. Mais uma vez, 5. Então, turminha, eu posso concluir que o comprimento aqui do livro é igual a 5 caixinhas de fósforo. Então, aqui eu vou colocar o número 5. Agora, observando todos esses objetos e a medida em caixinhas de fósforo de cada um, nós percebemos que qual desses objetos aqui é o maior? Isso mesmo, é a régua, porque no comprimento da régua cabe 7 caixinhas de fósforo. E quem é o menor? Isso mesmo, é o marcador de texto. Por quê? No comprimento do marcador de texto, nós encontramos quantas caixinhas de fósforo? Isso mesmo, 3. Então, aqui nós podemos perceber que nós aprendemos a como medir o comprimento de alguns objetos. Nós podemos pegar objetos como unidade de medidas. Eu poderia ter usado aqui, em vez da caixinha, eu poderia ter usado o palito, tá? Para poder tirar a medida. Ou poderia ter usado, olha só, um bocal de uma caneta para tirar a medida desses objetos. Então, a unidade de medida que eu utilizei para encontrar o comprimento desses objetos foi a caixinha de fósforo. Turma, agora é a hora da atividade. Então, pegue o seu livro, abre ele na página 124. Nós vamos responder juntos a questão de número 1 da página 124 e 125. Depois, nós vamos resolver aí a questão 2 da página 126. E depois, nós vamos responder a questão 3 da página 127. São apenas 3 questãozinhas. Eu vou fazer junto com vocês. Então, pegue o livro, abre nessas páginas, aponte bem o seu lápis e acompanhe a resolução das questões junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Então, turma, vamos começar a resolver o exercício de hoje. Eu quero que você pegue o livro e abra na página 124. Nós vamos resolver a questão 1 do exercício de fixação 8. Então, eu vou mostrando para vocês e você vai fazendo no seu livro, combinado? Então, vamos iniciar. A questão 1 diz assim: preencha os quadrinhos com as medidas. A letra A já está respondida. Veja que ele tinha um lápis e a medida desse lápis ele tirou em bolinhas. E ele diz o seguinte: o lápis é tão comprido quanto 7 bolinhas. Nós vamos fazer a mesma coisa na letra B, C e D. Vamos começar com a letra B. Observe que aqui nós temos uma chave. E a medida dessa chave, ele tirou, ó, em agulhas. Nós vamos contar quantas agulhas tem aqui e descobrir aí que a chave é tão comprida quanto a quantidade de agulhas que nós vamos encontrar. Então, vamos contar quantas agulhas tem aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, turminha, a chave é tão comprida quanto 5 agulhas. Aqui, você vai colocar o número 5. Fez isso no seu livro? Vamos continuar. Letra C. Observe que nós temos um livro e ele diz assim: um livro é tão comprido quanto? Quantos palitos de fósforo? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nesse quadrinho, nós vamos colocar o número 6. E nós vamos descobrir que o livro é tão comprido quanto 6 palitos de fósforo. Letra D. Observe que agora nós temos um outro objeto, uma vassoura. Veja que ele tirou a medida da vassoura em canudinhos. Então, vamos contar quantos canudinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós descobrimos que a vassoura é tão comprida quanto 7 canudinhos de refrigerante. Então, aqui nós vamos colocar o número 7. Faça isso também no seu livro. Agora, eu quero que você abra o seu livro na página 126. Vamos começar resolvendo a questão 2? Diz assim: use palitos de fósforo como unidade de medidas. Então, os palitos de fósforo é a nossa unidade de medida. Letra A. Qual o comprimento da caneta? Veja que nós temos uma caneta e uma quantidade de palitos de fósforo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5.
o comprimento da caneta é igual a 5 unidades, porque uma caneta tem a medida de 5 fósforos. Aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 5, certo, turminha? Letra B. Qual o comprimento da colher de sopa? Vamos contar quantos fósforos tem o comprimento da colher e descobrir o comprimento da colher de sopa. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o comprimento da colher de sopa é igual a 7 unidades. Aqui, nós vamos colocar o número 7. Letra C. Qual o comprimento da pasta de dente? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O comprimento da pasta de dente é igual a 4 unidades. Então, aqui nós vamos colocar o número 4. Para finalizar, nós vamos resolver a questão 3, que diz assim: quanto mede cada retângulo? Então, observe essa imagem. Nós temos vários retângulos e observe que esse quadro, esse papel, ele foi dividido aí em algumas partes. Veja que o livro está indicando que aqui corresponde a uma unidade. Então, essa parte e todas as demais corresponde a uma unidade. A letra A, ele já respondeu, ele disse assim: o retângulo amarelo mede 5 unidades. Então, observe o retângulo amarelo. Ela mede 5 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nós vamos descobrir aí a resposta das outras letrinhas. Vamos lá? Questão B. O retângulo laranja mede quantas unidades? Vamos contar? Veja, o laranja está aqui, então ele mede 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nesse quadrinho, nós vamos colocar o número 6. Letra C. O retângulo verde mede quantas unidades? Vamos contar? O retângulo verde está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no quadrinho da letra C, nós vamos colocar o número 5. Letra D. O retângulo roxo mede quantas unidades? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o retângulo roxo mede 7 unidades. Vamos colocar aqui no quadrinho o número 7. E esta turminha foi a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham acompanhado e também respondido o seu livro de matemática. E aí, turminha, fez a atividade junto comigo? Eu espero que sim, tá bom? Olha só, a nossa aula ela está chegando ao final. Hoje nós fizemos a leitura de um livro que tem por título A Menina das Estrelas. Vimos aqui o conteúdo Medindo Comprimentos e depois nós fizemos a atividade do dia. Eu espero que você tenha acompanhado o passo a passo da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!